tarde, povo de Esteio, Canoas, Sapucaia, São Leopoldo, região metropolitana, Rio Grande do Sul, Brasil, América do Sul, céu azul. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje o programa Em Busca da Cultura vai ter um assunto especial. Era para ser um assunto musical, porém meu convidado não pôde vir hoje, por problemas, né, de agenda. Então, parti para o plano B. Hoje o especial do programa é super-heróis. Por que eu vou fazer um especial de super-heróis hoje? Não é bem um especial, é um especial, né? Porque ontem, estreou nos cinemas Vingadores 3, Guerra Infinita. E eu sou fascinado por super-heróis, desde que eu era criança. Então eu pensei, eu vou poder hoje falar então de um assunto que eu gosto muito, porém, poder trazer informação e diversão, né? A pauta do programa hoje é super-heróis nas histórias em quadrinhos e no cinema. Então vai ser um programa bem bacana, não percam, compartilhem, curtam aí, né? Divulguem, né? Fiquem à vontade, né? Porque hoje o programa vai ser nota 1000, né? Então eu pergunto para vocês, como é que surgiu os super-heróis do cinema, os super-heróis dos quadrinhos, né? Então hoje, na verdade, o programa não vai ser assim um negócio detalhado de todos os super-heróis do universo e tal. Eu vou focar somente na Marvel e na DC, que são as duas principais editoras de super-heróis do mundo, né? A DC tem o Superman, tem o Batman, tem a Mulher Maravilha, tem o Ajax, tem o Lanterna Verde, tem o Flash, tem o Cyborg, o Robin, tem como vilões o Coringa, Lex Luthor, enfim, tem vilões icônicos. Já a Marvel tem o Homem-Aranha, Homem de Ferro, o Thor, tem o Hulk, tem o Demolidor, enfim. Eu vou contar primeiramente a origem dos super-heróis, né? De uma maneira bem resumida, e assim que, bom, quem conhece, por favor, né? Quem está acompanhando o programa e conhece assim, a origem, conhece as histórias, queiram compartilhar curiosidades, sintam-se à vontade, né? Então, deixa eu ver se já tem um comentário aqui no nosso programa hoje. Que hoje eu quero que tenha bastante comentários no programa. É um pedido que eu faço para quem está acompanhando o programa, né? Sintam-se à vontade de comentar, enfim. Vamos dialogar bastante hoje. Hoje o programa é para ser bacana, é para ser diferente e é para ser um programa, né, divertido, sobretudo, né? Então, vamos ver aqui se tem alguma pergunta do nosso auditório. Vamos ver aqui se já tem alguma coisa. Se não tiver, eu espero que tenha logo. Gente, comentem. Um abração para o Rodrigo Jankowski. Abração, Rodrigo. Um abração imenso. Eu te quero aqui no Em Busca da Cultura uma hora dessa, né? Vamos combinar, eu te quero aqui mesmo. Rodrigo é um cara que, na minha opinião, é um dos caras mais cultos de Esteio, assim, que mais tem uma canja bacana, assim, para conversar de cultura, né? Então, um cara muito querido, né? Tem todo o meu respeito, e todo o respeito das pessoas, e, né? Um abração imenso. Quero mandar um abração pro Prienael Bonfim, que acho que é um perfil de casal aqui do Face, e para Júlia Neves, né? Que estão acompanhando o programa. Hoje o programa, como eu falei, vai ser dedicado a super-heróis, né? Então, primeiro, né? Como é que surgiram os super-heróis, né? Lá na década de 30, dois jovens americanos chamados Jerry Siegel e Joe Shuster, né? De origem judaica, né? Certo dia estavam rabiscando lá nas cadernetas deles e criaram um super-herói careca, um super-herói forte, com superpoderes e tal, com vários superpoderes, porém era careca. Qual era o nome do herói? Vamos ver se você sabe. Superman. Para quem não sabe, o Superman era careca, né? Não tinha nada a ver com o Superman, né? Digo assim, aparência, né? Em 1938, em junho de 1938, foi lançado o primeiro gibi do Superman pela Action Comics, né? Então, nesse primeiro gibi do Superman, ele não voava. Enfim, ele ainda estava em fase de evolução, né? Porém, a história ali é o Superman perseguindo carros, bandidos, gangsters, né? Não tinha nada assim do Superman, né, dos tempos vindouros. O Jerry Siegel e o Joe Shuster, eles foram tão importantes para a concepção de super-heróis, porque eles criaram, na minha opinião, o maior super-herói de todos os tempos. Eu não sei se vocês concordam que o Superman é o maior super-herói de todos os tempos. Para mim, o Superman é o maior super-herói de todos os tempos. Por quê?
Porque o Superman ele foi, vamos dizer assim, o primeiro super-herói da história, né? Antes tiveram alguns super-heróis que não vem ao caso quem eram, né? Porque eu acho que, pô, o que vale mesmo é contar assim, os que ficaram, né, para a história. Deixa eu dar uma lida aqui na pauta rapidinho. O primeiro... Tá. O primeiro super-herói, de fato, foi o Superman, nos anos 30, né? Mas, em 1939, o Bob Kane criou um dos maiores super-heróis da história também. Quem é ele? É o Homem-Morcego, o Batman, né? Então, tanto o Superman quanto o Batman são, na minha opinião, as duas principais figuras da DC Comics, né? Junto com a Mulher Maravilha. Nessas primeiras histórias em quadrinho não tinha nada assim do que veio, do que tornou icônico, mas tinha assim um embrião do que eles iriam se tornar. A história do Superman é a seguinte: o Clark Kent, que é o Superman, ele é um alienígena que vem de outro planeta, do planeta Krypton, né, cujo pai dele, o Jor-El, previu que o planeta ia ser destruído e mandou para a Terra. Chegando aqui, foi adotado por um casal de fazendeiros, a Martha e o Jonathan Kent, né? E aí, o resto é história. Eles descobrem os superpoderes, descobrem que o pai dele não é o Jonathan, né? A mãe dele é a Martha, né? Vai para o Polo Norte, e lá no Polo Norte descobre as origens dele na Fortaleza da Solidão. Ele passa anos em treinamento, sai de lá, né? E vira o Superman, né? Enquanto isso, Clark Kent arruma um trabalho no Planeta Diário, como jornalista. Conhece a Lois Lane, o Jimmy, o Perry White, que é o chefe dele, né? E aí o resto é história, né? Os vilões mais icônicos do Superman são o Lex Luthor, o Brainiac, o Apocalipse, né? Então o Superman tem uma galeria de super vilões bacanas, né? Eu cito esses três. Ah, tem o General Zod. Muito importante citar o General Zod, que é um dos heróis mais icônicos, né? Tanto que já foi representado 2 vezes no cinema. Uma pelo Terence Stamp, em 1980 e 78, e pelo Michael Shannon, agora no Homem de Aço. O primeiro filme do Superman, na verdade, a primeira animação do Superman, né, surgiu nos anos 40, se eu não me engano, em 1941, pela Fleischer Desenhos, né, que era uma produtora, Fleischer Cartoons, né. Peraí, vou ler aqui. Alana Marques comentou: já assistiu Vingadores Guerra Infinita? Foi lançado dia 26 de abril. Não, Alana, ainda não assisti. Eu quero assistir. Não contem spoilers. Eu vou falar um pouco sobre os Vingadores depois, sobre o Thanos. Eu não sei nada do filme, portanto, se eu falar alguma coisa que não é spoiler, não é nada. Porque eu não sei da história do filme. Eu estou dando minhas teorias do filme e do próximos Vingadores, tá? Eu sei que vai morrer gente, né? Então, isso aí já é fato que vai morrer gente no filme, né? E deixa eu ver aqui, o Lucas Tozon, abração, Lucas, comentou: meu herói favorito é o Flash. O Mano, o Maestre, kkkk, abração, né? Então, voltando do Superman ali, o Superman, então, ele foi se tornando o super-herói mais icônico, né? E o Batman também, ele começou a criar ali, como é que eu posso dizer, elementos que se tornaram icônicos para o personagem nos anos vindouros, né? Surgiram o Coringa, que o Coringa, para quem não sabe, a origem do Coringa teve como base num filme de 1927 chamado O Homem que Ri, com Conrad Veidt, né? Se não me engano é da MGM o filme, ou é da Universal? Me corrijam se eu estiver errado. Não, é da Universal. Eita, agora... Enfim, não lembro agora se é da MGM ou da Universal. Enfim, não vem ao caso de qual estúdio, né? Mas aí o que acontece? O Coringa, ele é o vilão mais icônico do Batman e talvez o vilão mais icônico da DC. Por quê? Porque o cara é psicótico, o cara enfim, ele tem todas as características de um super vilão. E não é um super vilão, porque ele é humano, né? Mas não vem ao caso, não vou contar a origem do Coringa e tal. A origem do Batman todo mundo sabe, né? O Bruce Wayne era criança, foi no cinema com os pais foram mortos, e ele passou anos treinando, né, com remorso, com ódio ali, fora dos Estados Unidos, voltou para os Estados Unidos, né? Herdou a fortuna do pai e criou o Batman, né? Depois veio o Robin, que é um órfão de circenses, né? E aí tem vilões também icônicos do Batman, o Coringa, o Duas Caras, o Charada, que eu adoro Charada, tem o Bane também, que foi representado em 2 filmes do Batman e Robin, e também no Batman Cavaleiros das Trevas Ressurge, tem o Espantalho, tem uma infinidade, Pinguim,
Tem... Ih, o que mais? Deixa eu lembrar, assim, dos que mais, os mais conhecidos. Tem o Mr. Freezer, tem, enfim, né? Mas os mais clássicos são o Coringa, o Espantalho, o Charada, o Pinguim. Esses aí eu acho bacana. Os Duas Caras também, que é o Harvey Dent, né? O primeiro filme do Batman foi uma série dos anos 40, muito tosca pra caramba, assim, ó. Quem tiver a oportunidade de assistir, tem no YouTube, procurem Batman 1943. É tosco pra caramba. Pensem num troço tosco demais, né? Tosco. Digo tosco porque, não dá para comparar com o que veio depois. Também naquela época o cinema era uma coisa totalmente precária, né? Os efeitos não eram uma coisa muito manjadas, né? Em alguns filmes eram, em outros não. Já esse Batman era um negócio de baixíssimo orçamento. Agora vamos sair um pouco da DC e vamos para a Marvel, né? Em 1941 surge o super-herói supremo da Marvel, que é o Capitão América. No auge do nazismo, né, na Europa, a primeira HQ do Capitão América mostra o Capitão América soqueando a cara do Hitler. Ou seja, é uma coisa já... Ele chegou para causar, né? E aí na Marvel já surgiram naquela época o Namor, ou Namor, como chamam, Tocha Humana, Capitão América, né? O que mais? Deixa eu ver aqui o que mais que surgiu. Para não fugir, né? Daqui a pouco, quando eu estou comentando, daqui a pouco eu vou dizer que surgiu o Homem de Ferro nos anos 40. Olha a gafe que eu vou cometer. Então, o que acontece? Deixa eu só corrigir aqui. Eu lembro que surgiram o Namor, nunca sei. Eu queria muito ver um filme do Namor. Eu chamo ele de Namor, tá? Não sei se vocês também chamam ele de Namor. Mas, deixa eu ver aqui. Eu tinha salvo aqui, no meu celular, a pauta, com todos os detalhes, e eu acidentalmente fechei. Ou seja, desculpe, na gafe. Os primeiros super-heróis da Marvel foram o Tocha Humana e o Namor, na verdade. Na verdade, foram os Tocha Humana e Namor, o Príncipe Submarino, ambos foram criados em 1939. Desculpem a gafe. Eu tinha salvo aqui antes, tá? Quando a editora ainda se chamava Timely Comics, né? Então, bom, é bacana, né? O Namor, na verdade, ele é tipo um Aquaman da vida, né? Então, ele é um príncipe submarino, o Tocha Humana não tem nada a ver com o Tocha Humano do Quarteto Fantástico. Enfim, o Tocha Humana, Namor e o Capitão América, que era da Timely Comics. Nos anos 60, na verdade, voltando um pouco aí na DC, ainda nos anos 50, surgiram outros super-heróis, como o Aquaman, o Flash, entre outros. E aí surgiu a DC, que daí surgiu a Liga da Justiça e os Super Amigos. Nos anos 60, né, como o foco do programa hoje, na verdade, é a Marvel, né, apesar de ser a DC e a Marvel, eu não tenho muito o que falar da DC, eu tenho mais que falar da Marvel, que eu, sei lá, como estreou os Vingadores, né, então acho que a pauta que tinha que ser a Marvel, né. Mas eu decidi encher linguiça e aproveitar e falar bastante dos super-heróis da Marvel. Em 1960, por aí, o Stan Lee comprou a Timely Comics e mudou o nome para Marvel, né? O primeiro gibi que ele cria é o Quarteto Fantástico, né? E aí surge nessa época o Homem-Aranha, o Thor, o Homem de Ferro, Capitão América já tinha nos anos 40, e dois personagens clássicos ali da Timely, que eram o Namor e o Tocha Humana, foram acrescentados no Quarteto Fantástico. O Namor, por sua vez, virou um anti-herói. Em 1962, o Stan Lee cria na verdade, acho que todos os super-heróis da Marvel são icônicos, mas ele cria o Gigante Esmeralda, conhecido como Hulk, né? A história do Hulk, depois eu vou contar, eu vou fazer um resumo da história de cada super-herói que eu for contando, que eu acho bacana. Em 1962, o Stan Lee cria o Hulk. A história do Hulk nada mais é do que o Bruce Banner, que é um cientista que sofre alterações gama, né? E ele acaba, quando fica irritado, se transforma num monstro,
incontrolável, furioso, com raiva, que é o Hulk, né? O Quarteto Fantástico é a história do Reed Richards, do Ben Green, do como é o nome dele? Joe Storm e da Sue Storm, né? Então eles são um Quarteto Fantástico, eles fazem uma viagem no espaço e são acometidos por, né, por uma coisa lá e acabam vindo para a Terra, cada um com superpoder, né? Super, achei que tinha aparecido. O Reed Richards é o Senhor Fantástico. O Ben Green vira o Coisa. Na Sue Storm vira a Mulher Invisível. E o Joe Storm se transforma no Tocha Humana, né? E o principal vilão deles é o Doutor Destino. Eles é o Doutor Estranho. Né? Com o tempo, a Marvel foi criando outros personagens. Como eu falei, o Hulk, agora pulando um pouquinho, falando do Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha é um dos heróis, talvez seja o herói mais icônico da Marvel, né? Junto com o Capitão América. Porque, sei lá, não sei descrever essa importância do Homem-Aranha, né? Na questão do super-herói. Né? Porque acho que todo adolescente já se identificou com o Homem-Aranha alguma vez. Né? Então... Não sei, o que vocês acham do Homem-Aranha, desses super-heróis aí que eu falei até agora, do Capitão América, Quarteto Fantástico, Hulk e Homem-Aranha. 4 super-heróis, 4, né? Em 63 surge o... Ah, tá, falando do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, então, ele surge em 62, aliás, né? O Peter Parker é mordido por uma aranha e vira o super-herói que é o Homem-Aranha, né? Os principais vilões são o Duende Verde, o Dr. Octopus, Homem-Areia, o Shocker, o Abutre, o Camaleão, Rei do Crime, Cabeça de Martelo, Venom. Eita, tá faltando Lagarto, Duende Macabro, Rino. Eita, eu estou falando de cabeça os que me vêm em mente. Né? E é legal de a gente pegar e analisar a origem dos super-heróis, o quanto que eles mudaram com o tempo, né? Por exemplo, o Homem-Aranha, nas primeiras histórias em quadrinhos, ele tinha uma asinha na roupa. Nos HQs futuros, né, algumas ele perdeu aquela asinha, e nos filmes, até o espetacular, não, o Homem-Aranha agora, o De Volta ao Lar, ele não tinha asinha. Então eu sempre achava, eu queria ver o Homem-Aranha com asinha de teia, é bem legal, né? Então, fanservice, como se diz, né? Então o Homem-Aranha foi se tornando um dos super-heróis mais icônicos da Marvel, né? E aí nesse ano de 63 surge o Homem de Ferro, que é o Tony Stark, um multibilionário, aliás, que é preso, capturado, aliás, por terroristas, né, no Vietnã, né, na história original, e ele acaba criando essa armadura que é o Homem de Ferro, né? E aí, bom, o resto é história, né? Tem como vilões o Mandarim, o Dinamo Vermelho, o Monge de Ferro, o Whiplash, o Chicote Negro. O que mais que ele tem de vilão? Tem o Justin Hammer. O que mais? Deixa eu me lembrar o que mais ele tem de vilão. De vilão icônico só esses, né? Se eu esqueci algum, me corrijam. Por esse período aí de 63, 64, surge os Vingadores. Né? Enfim, cheguei aos Vingadores. Né? Os Vingadores originais eram Capitão América, o Gavião, a Feiticeira, o Homem de Ferro e o Hulk e o Thor. Né? Sentiram saudade de alguém aí? Né? Com o tempo surgiu depois o Visão, que era um vilão, e virou o Visão, que não tem nada a ver com o Visão do filme. Né? O Visão do filme é um humanoide que é criado pelo Tony Stark, que acaba salvando do dia do Ultron. Né? Depois eu vou dar minhas teorias do Thanos, né? Claro, nessa época não existia o Thanos ainda, e o Homem-Aranha era criança, né? As primeiras histórias dos Vingadores, inclusive, não tinham o Capitão América. Que o Capitão América tinha sido criogenado na época da guerra, né? Então ele, na verdade, ele foi congelado, foi criogenado, agora não me lembro. E depois, com o tempo, eles descobrem. O primeiro vilão com os Vingadores, que eram o Homem de Ferro, o Thor, o Gavião, a Feiticeira e o Hulk, que eles enfrentam é o Loki.
né? Isso em 63, 64. Depois do Loki, eles encontram o Capitão, né? E o Capitão assume a liderança, né? E é bacana, né? De a gente analisar assim a evolução, né? Com o tempo, outros heróis foram virando Vingadores, né? Como eu falei, depois veio o Visão, vem o próprio Quarteto Fantástico, se anexa aos Vingadores. O Homem-Aranha, muito tempo depois, vira um Vingador. O que mais? Ih, deixa eu me lembrar. Deixa eu me lembrar agora de cabeça quem é que vira Vingador com o tempo. O Homem-Aranha, o Thor já era, né, Vingador. Os X-Men, o Wolverine faz parte. Alguns X-Men, né? Enfim, todos que estão no filme viram Vingador, né? Aí também tem o Guardiões da Galáxia, que surge nos anos 70, ou 80, agora não me lembro. Que tem o Peter Quill, tem o Drax, tem a Gamora, tem o Rock, ou Rocket, como chamam. E tem o I am Groot, que é o Groot, né? E o Thor, voltando um pouco lá atrás, lá falando em Groot, lembrei do Thor, né? Porque nas histórias em quadrinho o Groot criou a marreta do Thor, né? Eu não sei se vai ter essa cena nos Vingadores. Não me deem spoiler, por favor, não me deem spoiler. Tá, pode dar spoiler. Não dei não, tô brincando. Na história em quadrinho, quem ajuda o Thor, aliás, a criar esqueci o nome do martelo lá, a marreta que ele cria depois que o Mjolnir é destruído, é o Groot, que o Groot pega e faz um negócio lá que gruda lá, enfim, cria. Eu chamo de marreta do Thor, não martelo, né? Que o Thor, ele quebra o Mjolnir, não é como é que quebra na história em quadrinho, mas o Mjolnir é destruído, e aí o Thor cria a marreta lá, eu esqueci o nome da marreta agora, é alguma coisa, deixa eu me lembrar aqui. Não é Hammer não, deixa eu lembrar aqui. Eu tinha tudo salvo, perdi. Né? Eita, deixa eu lembrar aqui. Tem uma história em quadrinho que o Thor, ele perde o braço, que ele acaba anexando o Mjolnir no braço, ou seja, o braço do Thor vira um Mjolnir. Ou seja, qual é o poder do Thor com a marreta no braço? Quem é que sabe? Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar o nome do negócio que é não é Mjolnir. Enfim, não estou achando o nome do negócio aqui. Eu acho que é o Jamborne, o nome da marreta que ele usa. Eu não lembro se é Jamborne. Porque o Thor, ele quebra, eu não lembro o nome agora, enfim, eu não lembro o nome da arma que o Thor, que o Groot ajuda ele a criar. Mas eu sei na HQ que eu li o Thor e os Guardiões estão não sei aonde lá, enfrentando não sei quem, e aí ele está sem o Mjolnir e começa a soltar raio. E aí lá pelas tantas o Groot ajuda ele, que, se eu não me engano, é no planeta que eles forjam o martelo do Thor, o Mjolnir. E aí dá os Guardiões da Galáxia, eu não lembro mais quem está com eles lá. E aí o Groot ajuda, enfim. Enchi linguiça contando a história do Groot e a marreta do Thor, né? Os Guardiões da Galáxia eu acho bem divertido o cinematográfico, especialmente o das histórias em quadrinhos, que é bem divertido, aconselho a lerem, né? Ainda nós vamos voltando um pouco lá na origem dos heróis, né? Para finalizar ali os últimos, tem o Demolidor, que é a história do Matt Murdock, que fica cego quando criança, e tem os X-Men, que na verdade foram criados a partir dos conflitos raciais nos Estados Unidos, que tinha o Martin Luther King e o Malcolm X, né? Tanto que o professor Xavier foi inspirado no Martin Luther King e o Magneto foi inspirado no Malcolm X, né? Curiosa inspiração, né? Mas é bacana, né? Eu adoro os X-Men. O Wolverine, que é o mais icônico dos X-Men, só surgiu em 1973, sendo que ele não era um X-Men, ele era considerado Arma X. E ele não tinha o nome de Wolverine, ele tinha o nome de Arma X, né? Então, né, com o tempo ele teve nome como Lobão, enfim, tem vários nomes bizarros que não tinha nada a ver com Wolverine, né? Lobinho também, enfim. Só depois que ele virou um X-Men, né? O que mais que eu posso lembrar? O que mais tem de super-herói que eu posso lembrar da época?
Deixa eu me lembrar aqui agora. Não me veio na cabeça nenhum. Que eu perdi toda a pauta que eu tinha feito do celular. Enfim. Falando agora do cinema, né? O primeiro super-herói adaptado para o cinema, de fato, foi o Superman em 1978. Eu digo primeiro super-herói, assim, numa superprodução, né? Eu não vou entrar em produções menores, porque teve séries do Superman nos anos 50, nos anos 40, toscas, mas curiosas, né? Em 1978 foi lançado Superman, com Christopher Reeve, Marlon Brando e Gene Hackman, que, na minha opinião, minha simplória opinião, é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, né? Lançado em dezembro de 78, o filme tem Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve, Margot Kidder, tem Terence Stamp, que faz o Zod, enfim, tem um elenco bem bacana ali, né? Tem o Jack Cooper, que fazia filmes desde os anos 20, né? Interpretando Perry White, né? E é um filme assim que surgiu pouco tempo depois do fenômeno Star Wars, que inclusive tem como trilha sonora a música do John Williams, fantástica, 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 né? O Christopher Reeve, na minha opinião, é o melhor Superman de todos os tempos, né? O pessoal gosta muito do Henry Cavill, mas eu gosto mais ainda do Christopher Reeve. Christopher Reeve, na minha opinião, mudou o panorama cinematográfico de como fazer cinema. E o Richard Donner também, né? Curiosamente, quem ia fazer o Superman na época era o Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger, o filho do John Wayne, eu acho que era o Patrick Wayne o nome dele, né? Só que basicamente o papel era do filho do John Wayne, só que ele teve que desistir do papel porque o pai dele estava com câncer na época e teve que abandonar, né? O John Wayne morreu em 79. Para quem não sabe quem é o John Wayne foi o maior astro do faroeste de todos os tempos, né? Ele começou a fazer filmes nos anos 30 e fez até os anos 70, né? É um dos grandes astros da história do cinema, né? Então, quem tiver curiosidade, assista algum Bang Bang dele. Tem no YouTube alguns Bang Bang dele, né? O meu favorito com ele é o Rastros de Ódio, e o meu segundo favorito é No Tempo das Diligências. Eu gosto também de Eldorado, que é com o James Caan, que inclusive o James Caan também foi cogitado para fazer o Superman. O James Caan, inclusive, ele fez o Poderoso Chefão em 72, e do Poderoso Chefão, outro ator do Poderoso Chefão também teve cotado para fazer o Superman. Acreditem ou não, mas o Al Pacino esteve cogitado para fazer o Superman. Al Pacino baixinho, 1,70 na minha altura mais ou menos, fazendo Superman. Não ia ficar legal, né? Graças a Deus, os produtores descobriram o Christopher Reeve, que ele, na época estava fazendo uma peça com a Kate Hepburn, né? Ele interpretava um nazista na peça, inclusive, né? Então, caiu como luva. O Christopher Reeve é o Superman, literalmente ele é o Superman, porque o Christopher Reeve fez 4 filmes do Superman. Fez Superman o filme, Superman 2, A Aventura Continua, Superman 3, Superman 4, Em Busca da Paz. Em 1994, Christopher Reeve sofreu um acidente de cavalo, ficando tetraplégico para o resto da vida, né? Ele faleceu no dia 10 de outubro de 2004, né? Então é um dos maiores ícones do cinema, o Superman do Christopher Reeve, né? E certamente o Christopher Reeve como Superman é o Superman de fato, né? Porque até o fim ele lutou em favor da vida, queria viver e tudo, né? Viveu 10 anos de maneira vegetativa, infelizmente, é o termo mais correto de usar, porque o cara estava tetraplégico, né? Triste fim. Ele fez participações em alguns filmes depois, inclusive ele fez uma participação em Smallville, que é uma série do Superboy, Superman quando era novo, né? Então, bom, não sei o que vocês acham dos filmes do Superman, os clássicos, né? Comentem aí o que vocês acham. Para mim, o melhor de todos é o 1, com certeza, disparados. Depois do Superman, surge o Batman, em 1989, interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o Michael Keaton, né, que fez agora o Homem-Aranha de Volta ao Lar, que interpreta o Abutre. Mas eu vou abrir um parênteses aqui no Batman, um parênteses bem grande, tá? Em 1966, por aí, 1960, surge uma série que até hoje o pessoal fala, zoa, ama, idolatra, odeia, enfim, uma série que divide, né, opiniões. A série do Batman, que tinha o Adam West como Batman e o Burt Ward como Robin, e o elenco de supervilões era o seguinte: César Romero como Coringa, Burgess Meredith como Charada, o Burgess Meredith ele fazia o Pinguim, desculpa.
O Charada era o... Ai, como é que é o nome do ator? Deixa eu achar aqui. Desculpa, gente, eu esqueci o nome do ator. Me deu um branco agora na cabeça. Graças a Deus que eu estou com o celular com bateria ainda aqui nas minhas mãos, né? Deixa eu ver aqui o elenco. Mas tinha... É irônico porque é um negócio muito cômico essa série do Batman, né? Deixa eu me lembrar aqui. Tinha Julie Newmar como Mulher Gato, a Yvonne Craig como a Batgirl, o César Romero como o lendário Coringa, né, como eu falei. Inclusive teve a Yarta Kitt, que interpretou a Mulher Gato. O nome do ator que interpreta o Charada é o Frank Gorshin. Tinha esquecido esse nome. O Alfred Napier interpreta o Alfred Pennyworth, que é o mordomo do Batman, né? Enfim, é uma série icônica, né? Eu não sei se vocês assistiram essa série quando eram crianças, não sei. Eu assisti essa série muito por acaso no FX uma época e no TCM, que passou uma época também, né? Então, era muito bacana, né? Frank Gorshin fazia o Charada, né? Como eu falei, esqueci o nome do ator. O elenco era o Adam West, Burt Ward, Alan Napier como Alfred, o Neil Hamilton como comissário Gordon, Yvonne Craig como a Bárbara Gordon e Batgirl, o Stafford Rip como o chefe O'Hara, né? A Maddie Blake como a tia Harriet, o William Dozer como criador e produtor seriado, que faz a voz do narrador que diz: na próxima semana, no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora, né? Era icônico essa série, né? Muito tosca, assim, pelo padrão da época, né? O Vincent Price fez um personagem, Cabeça de Ovo. Nem lembrava disso. David Wayne interpretou o Chapeleiro Louco. O Milt Berle interpretou o Louis Lilas. Carolyn Jones interpretou Márcia, a Rainha dos Diamantes. Liberace, eterno pianista, interpretou o Chandel. Victor Buono, um baita ator, eu adorava, quer dizer, faleceu, nos deixou, né, o Victor Buono. O Maurice Evans interpretou o Enigma. George Sanders, uau, que legal, o George Sanders, baita ator. O Otto Preminger e o Eli Wallach, que fez o Poderoso Chefão 3 e fez alguns faróis de espaguete, né. O George Sanders, ele fez clássicos do cinema, como Sansão e Dalila, né. Então, cara, que legal. Eu nunca parei para analisar o elenco dessa série do Batman. Tinha o Rod McDowell como o Mr. Traça, o Traça. Cliff Robertson, um eterno tio Ben, fez o Shame. Anne Baxter, que interpretou Nefretari em Os 10 Mandamentos, do DeMille, faz a Olga. Caraca, velho, que elenco bom, hein? Eu nunca parei para analisar o elenco dessa série do Batman. Jill St. John como Molly. Wood Strode, um baita ator, né? Um dos primeiros atores negros a terem um grande destaque no cinema, né? Interpretou o Grand Mogul. Caramba, o Francis X. Bushman, que interpretou o Messala no Ben-Hur de 1925, interpretou o Mr. Van Jones. Caraca, velho, que elenco bom. A Joan Collins, que fez grandes filmes dos anos 50, 60. Pô, que legal. Caramba, velho. Michael Renier, que fez o Primeiro Dia em que a Terra Parou. Caramba, velho, eu vou ficar até o final do programa falando do elenco de atores icônicos que interpretaram personagens. Né? Shelley Winters fez a Mother Parker, Mãe Parker, né? O Art Carney interpretou o Arqueiro. Van Johnson, um grande ator, interpretou o Menestral. Ida Lupino interpretou a Doutora Cassandra. Zaza Gabor, que nos deixou recentemente, também interpretou a Minerva. Barbara Rush interpretou a Nora Clavícula. Sandy Affleck, que fez o Ben-Hur, que fez o pai da Esther no filme. Bruce Lee, cara. Pô, que legal, cara. O Bruce Lee fez a série. Fez o Cato. Cara, eu vou voltar a ver essa série. E vocês? Tem o Bruce Lee na série, cara. Pô, imagina. Imagina o Bruce Lee. O primeiro episódio eu lembro que era do Charada, né? Caramba, tinha um Bruce Lee na série e eu não lembrava disso, né? Enfim, né? Eu fiquei acho que uns 10 minutos falando do elenco, porque, cara, tem atores icônicos ali no elenco daquela série. Imagina, eu não sabia que o Francis X. Bushman tinha feito a série, né? Mas, enfim, essa série foi icônica, tem quem goste, tem quem odeie, né?
Então, eu gostava dessa série. Eu achava meio tosca, especialmente por essa dancinha que eles faziam, tá? Aquela dancinha... Tererê, tererê. Enfim, até hoje as pessoas zoam a série, né? Mas eu adoro aquela série. Mas agora falando do primeiro Batman do cinema mesmo, de fato. Na verdade, aquele Batman do Adam West teve um filme nos anos 60, inclusive, né? Esse Batman de 89 com Michael Keaton teve ninguém mais, ninguém menos que o lendário, o amado e meu ídolo imenso, icônico, Jack Nicholson como Coringa. Há divergências, há quem goste do Jack Nicholson, e há quem odeie o Heath Ledger, e há quem goste do Heath Ledger e odeie o Jack Nicholson. Né? O Robin Williams era para fazer o Coringa, inclusive, no filme. Né? Enfim, vou dar uma lida aqui, estou no site o IMDB e vou dar uma rápida lida na trivia aqui, em curiosidade, de quem podia fazer os personagens. Tá? Kim Basinger fez a Vic Vale, que é a mocinha do filme. O filme foi lançado exatamente 50 anos da origem do herói. E, curiosamente, o Superman foi lançado 40 anos depois da origem do herói, 78. E o Batman de 89, né? Enfim, deixa eu achar aqui as curiosidades. Quem era para fazer o Batman, né? Tem vários atores que eram para fazer o Batman. Eu lembro que até o Pierce Brosnan ia fazer, o Mel Gibson, se não me engano. Né? Deixa eu achar aqui as trivias do Batman. Né? Enfim, acho que hoje não vai dar para falar de todos os filmes de super-heróis que eu queria falar, mas, né? Enfim, vou falar o que eu puder aqui. O Danny Elfman, inclusive, faz a trilha sonora do Batman, fez a trilha sonora da trilogia do Homem-Aranha, do Sam Raimi, e fez a trilha sonora da Liga da Justiça, né? Eu acho curioso falar os atores que iam fazer o personagem, né? Mel Gibson foi a primeira escolha para o papel, mas desistiu porque ia fazer Máquina Mortífera 2, né? Ele foi considerado para interpretar o Harvey Dent, os Duas Caras, no Batman Forever, que é com o Val Kilmer, né? Adam West ficou desapontado por não ter sido cotado para fazer o Batman, levando em conta que o Adam West tinha 50 anos na época, né? Mais de 50 anos, 60 anos. Kiefer Sutherland, o Kiefer Sutherland, para quem não sabe, fez o 24 Horas. Foi oferecido o papel de Dick Grayson, mas desistiu. Né? Então ele foi descartado do personagem também, né? Enfim. Né? Em 95 foi interpretado pelo Chris O'Donnell, que fez o Robin, né? Quem sabe. Né? Não estou achando aqui os atores que iam fazer o Batman. Mas eu lembro que os atores que foram cotados para fazer o Batman era o Pierce Brosnan, o Liam Neeson, se eu não me engano, também foi cotado. O Robert Downey Jr., se não me engano, também foi cotado na época. Deixa eu achar aqui. Eu sei que era um monte de atores que tinham sido cotados. E atores conhecidos da época, né? Deixa eu achar aqui. Enfim, tinha vários atores, né? Tanto que até quando o Michael Keaton ele foi anunciado como Batman, o pessoal ficou pistola. Pô, esse cara não tem nada a ver com o Batman. O cara fez Beetlejuice, tipo, um comediante. O Batman tem que ser um ator com carga dramática e não sei o quê, né? Enfim, eu não estou achando aqui os atores que foram cotados para fazer o Batman. Eu sei que, como eu falei, tinha ator... O Charlie Sheen foi cotado... Aqui, achei. O Charlie Sheen foi cotado para interpretar o jovem Batman. Charlie Sheen, na época, tinha 23, 24 anos, né? Então, sei lá. Deixa eu achar aqui. O Sam Raimi foi considerado para dirigir o filme. Caramba, o Sam Raimi dirigiu Homem-Aranha. Richard Donner foi considerado para fazer o filme. Quando o Richard Donner foi aproximado para dirigir, foi considerado o Mel Gibson, Michael J. Fox como Robin, William Dafoe como Coringa. Cara, o William Dafoe como Coringa, essa é a melhor escolha de Coringa da história. E o Joey Pesci como Pinguim. Cara, o Joey Pesci também ia ficar muito mas quem interpretou o Pinguim foi o Danny DeVito no Batman O Retorno. Né? Deixa eu achar aqui. Eu não estou achando, caramba, onde é que está aqui os atores que foram considerados para fazer o Batman. Né?
Ih, onde é que estão os atores como considerados? Ah, achei aqui, ó. Kurt Russell, né, que fez o pai do Senhor das Estrelas agora no Guardiões da Galáxia 2. Patrick Swayze, que faleceu em 2009. Mel Gibson, Nicolas Cage, né, Harrison Ford, Pierce Brosnan, Alec Baldwin, Kevin Costner, Michael Biehn, Ray Liotta, Tom Hanks, John Travolta, Sean Penn, Sylvester Stallone, Kevin Kline, William Hurt, Bruce Willis, Charlie Sheen, Dennis Quaid, Jeff Bridges, Arnold Schwarzenegger e Tom Selleck foram considerados para o papel do Batman e Bruce Wayne. Né? Caramba, olha só o elenco que ia ser o filme, né? Imagina se... imagina se fosse um desses aí. Quem vocês acham que ia ficar legal? Né? Enfim, Batman foi um dos grandes sucessos de 89. Né? Ganhou a Oscar, inclusive, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui. Eita, pô! Eita, pô! Né? Enfim, imagina o elenco que ia ser, né? Eu li em algum lugar que o Robert Downey Jr. também foi considerado, alguns atores jovens da época também foram considerados, né? O Batman, para quem não sabe, foi interpretado pelo Michael Keaton em 2 filmes, no Batman de 89 e no Batman de 92, né? Que teve como principal vilão Pinguim, que era interpretado pelo Danny DeVito. Nesse filme original, o vilão foi o Coringa, que foi interpretado pelo Jack Nicholson. E eu ainda espero que um dia o William Dafoe interprete o Coringa, que eu acho que vai ser o cara ideal para interpretar o Coringa, né? Então, sei lá, eu sempre imaginei o William Dafoe como Coringa, né? Em 95 foi trocado o ator que ia interpretar o Batman, no Batman Eternamente. Nesse filme foi interpretado pelo Val Kilmer, que fez grandes filmes nos anos 90, fez o Jim Morrison em The Doors, 91, fez Tombstone, interpretou um sósia de Elvis Presley, enfim, um outro filme lá que eu esqueci o nome agora, fez o Fogo contra Fogo, que é com Al Pacino e o Robert De Niro, né? Então, é um baita... Eu gosto do Val Kilmer, acho ele um excelente ator, né? Esquecido do público, né? Hoje em dia, pouca gente, né, lembra dele em grandes filmes. Eu acho que o último filme grande que ele fez foi o Alexandre, em 2004. Né? O filme é dirigido pelo Joel Schumacher, que dirigiu também a bomba Batman e Robin, que é com o George Clooney. Né? Keanu Reeves era para fazer o Batman, graças a Deus ele recusou. Né? Que mais? Deixa eu achar aqui outros atores que foram cotados para interpretar o Batman no filme, né? Eu tinha a pauta aqui com algumas dicas. O Daniel Day-Lewis e o Ralph Fiennes e o Alec Baldwin também foram considerados para fazer o Batman, ou seja, o Bruce Wayne, Batman, né? Então, é aquela história, né? Se o Batman tá aqui, cadê o Bruce Wayne? Se o Bruce Wayne tá aqui, cadê o Batman? Nunca tá juntos os dois no mesmo lugar, né? No ano... trivia. O filme foi um fracasso, né? Foi até um sucesso considerável, mas foi um fracasso de crítica. Já o Batman e Robin, pelo amor de Deus, né? Por que o Joel Schumacher fez aquele filme? Né? Péssimo. Pior filme de super-herói da história, né? Duvido que seja pior. Na verdade, eu ficar aqui e ali com o Espetacular Homem-Aranha 2, né? Que o Espetacular Homem-Aranha 2, até hoje eu estou me perguntando o que tentaram fazer ali. Enfim, agora vamos abrir um hiato de 13 anos, do Batman 89 ao Homem-Aranha 2002. Na verdade, eu não vou falar do X-Men hoje, porque o tempo está meio corrido aqui, já vai acabar o programa. Né? Então, Homem-Aranha... vou falar um pouco do X-Men por cima, né? Foram 6 filmes do X-Men até agora, que foram feitos o X-Men, X-Men 2, X-Men 3, X-Men Primeira Classe, X-Men, aquele de 2013, o 2014, aliás, o Dias de um Futuro Esquecido, e o X-Men de 2016. E esse ano agora vai ter um novo X-Men, que é o da Fênix. E teve a trilogia dos filmes do Wolverine, que foram interpretados pelo ninguém mais, ninguém menos que o Hugh Jackman. Né? Então, 2002 foi feito Homem-Aranha, 2004 Homem-Aranha 2 e 2007 Homem-Aranha 3, que foram ambos interpretados pelo Tobey Maguire.
Em 2012, o Homem-Aranha teve uma nova roupagem, interpretado pelo o Andrew Garfield, né, no Espetacular Homem-Aranha 1 e no Espetacular Homem-Aranha 2. Eu gostei do Espetacular Homem-Aranha 1. Agora eu acho que o Espetacular Homem-Aranha 2 ficou horrível. Né? Fica a cargo de vocês, opinião de cada um. Agora, em 2015, foi anunciado que o... como é o nome mesmo? O Tom Holland ia interpretar o Homem-Aranha nos Vingadores... Desculpa, no Capitão América, no Guerra Civil, no Homem-Aranha de Volta ao Lar e nos Vingadores 3, no Homem-Aranha de Volta ao Lar 2. Agora vamos falar um pouco sobre os Vingadores, né? Pegar esses últimos minutos do programa. Eu não vi os Vingadores 3, tá? Mas eu vou fazer a minha teoria da conspiração do filme, tá? Não é para levar a sério o que eu vou falar, é teoria. Quem viu o filme, se acontece isso no filme, eu não sei. Ou seja, eu não sei se aconteceu isso no filme, não é para contarem, né? Mas eu acho que quem vai morrer no filme, né? Eu falei no início do programa, alguns personagens vão morrer, né? Lá vai spoiler. O Homem-Aranha vai morrer no filme. Vai morrer o Homem-Aranha, não vai morrer o Homem de Ferro. Não vai morrer o Homem de Ferro, não vai morrer. Ó, o Roberto me contando spoiler aqui, ó, achei nem viu o filme. Ah, Roberto, não conta. Tá, enfim, eu estou fazendo minhas teorias da conspiração. O que vai acontecer? Eu achei que o Superman ia aparecer no filme. Acho que eles iam trazer o Superman de volta à vida e ele ia dar um pau no vilão. O Lanterna Verde que vai aparecer no filme. Não, eu acho que quem vai morrer no filme é o... Não sei se vai acontecer. O Homem de Ferro não vai morrer, o Robert Downey Jr. ganha um salário do caramba lá. Né? Mas vai morrer o Visão, a Feiticeira, o Virgão, por alguns, né? Vai morrer o Visão, vai morrer a Feiticeira, vai morrer o Homem-Aranha, vai morrer... Tomara que morra a namorada do Senhor das Estrelas. Só para ter um motivo para ele deixar de ser trouxa, porque ele é meio trouxa, né? Tomara que morra também. Eu estou dizendo tomara que morra porque eu acho que vai morrer, né? Vai morrer o amigo do Homem de Ferro, vai morrer o Buck, vai morrer o Pantera Negra, vai morrer... Ih, quem mais pode morrer aí? O Gavião, que eu sei que eu já vi que não vai aparecer o Gavião, mas eu queria que o Gavião morresse, porque ele é chato pra caramba, né? Mas enfim, o que acontece com esses personagens que eu falei? O Homem-Aranha vai morrer, o Doutor Estranho, sei lá quem vai morrer. Não se preocupem que eles vão voltar à vida, porque nas HQ eles voltam à vida sempre. Ou seja, tem a Joia do Infinito lá que eles podem voltar no passado e tal, ou reviver o fulano Beltrano. Então, qual vai ser o fim do Capitão América? Eu acho que o Capitão América não vai morrer em nenhum dos filmes, ele vai ser criogenado, vai ser congelado, né, para futuramente, eventualmente, alguma coisa ele puder ser usado. E aí quem vai assumir o manto do Capitão vai ser o Buck. Pelo menos nas HQ é assim. O Homem-Aranha pode morrer, mas ele volta, porque o guri tem contrato com a Marvel. O Homem de Ferro vai se aposentar. Cara, eu não consigo ver o Homem de Ferro morrendo, nem o Capitão América morrendo. Sei lá. Mas eu acho que vai morrer a namorada do Senhor das Estrelas, porque ela é filha do Thanos, né? E nas HQ o Thanos ele tem que sacrificar alguém, né? Enfim, semana que vem eu vou assistir o filme agora. Semana que vem eu vou dar meu veredito do filme, né? Vou dizer quem morre, vou contar os spoilers. Quando eu for ver o filme no cinema, eu vou sair do cinema dizendo morreu fulano, Beltrano, vou até a final da fila contando. Que nem eu fiz quando eu vi o Star Wars Rogue One, que eu falei lá no final do começo da fila falando. E vai morrer todo mundo, nem vejo. Teve gente que me olhou com uma cara de bravo. Não sei por que fizeram isso, né? Mas tudo bem. Né? Foi enfim, soltei na hora. Brincadeira. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos, né? Nem li os comentários, nem sei se tem comentário novo. Né? Muito obrigado pela audiência de todos. Até semana que vem. Um forte abraço a todos, um bom final de semana. E um bom feriado a todos, para quem é trabalhador. Para quem não é trabalhador, não tem moral para fazer feriado. Brincadeira, tem moral sim. Né? Enfim, abração a todos.